Olá, sejam muito bem-vindos à 7ª edição do Nossas Escolhas, podcast produzido aqui no Centro FAG para ajudar você que está em dúvida sobre qual curso escolher ou que às vezes quer mais informações sobre aquele curso que você tanto deseja realizar. Eu não estou sozinho aqui novamente, né? Mais uma vez estamos com mais uma equipe hoje de coordenadoras do curso do Centro FAG. Sejam muito bem-vindas, primeiramente. Começar as apresentações de hoje. Hoje são cursos ali que andam ali, querendo ou não, de uma certa forma meio juntos ali, mas cada um com a sua exclusividade, como segunda formação. São diversas opções aqui que nós vamos comentar hoje. Começando as apresentações aqui pela professora Solange Smolarek, coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro FAG. Muito boa tarde para nós, professora. Muito boa tarde, muito obrigada pela oportunidade, né? Eu sou a professora Solange, sou arquiteta e urbanista de formação, pratico a profissão há 52 anos e estou há 24 anos no Centro Universitário FAG. Então é uma grande honra estar aqui. Sempre muito importante essa formação, porque realmente são profissionais aqui ajudando você no seu futuro acadêmico aí e futuro profissional também, por que não? Seguindo as apresentações, temos a professora Josefa Moreno, coordenadora de negócios imobiliários aqui do Centro FAG. Muito boa tarde, professora. Boa tarde, também muito obrigada pelo convite, é uma satisfação estar aqui. Nós estamos à frente, então, da coordenação do curso de negócios imobiliários e estamos aqui no Centro FAG também há mais de 20 anos. E por último, fechando as apresentações aqui, a professora Ciliane Sumaia. Sumaia, coordenadora do curso de Design de Interiores aqui do Centro FAG. Para nós, muito boa tarde, mas para quem está nos assistindo é bom dia, boa tarde, boa noite. Mas para nós aqui, muito boa tarde, professora. Boa tarde, Matheus. É um prazer estar aqui com vocês todos, né? E principalmente passando esse conhecimento para o público que está nos assistindo. E nos ouvindo, né? Com certeza, é muito importante. E a nossa primeira pergunta é sempre do por que nossas escolhas? Nosso podcast aqui é para ajudar aquele estudante que está em dúvida. Qual curso eu faço? Às vezes aquele estudante que já tem uma formação, que quer uma segunda formação ali, ajudando para completar realmente o profissional. Então, começando aqui pela professora Solange, como foi o seu interesse por arquitetura? Como que vem esse interesse? E, enfim, como que começou? Como foi a sua escolha? Bom, a minha história é uma história que não é a história dos nossos alunos. Eu sou formada pela Universidade Federal do Paraná, entrei em 1969, saí em 1973. Só haviam 3 cursos de arquitetura no sul do Brasil. Um deles era em Curitiba, o outro era em Porto Alegre e um terceiro no interior do Rio Grande do Sul. Minha formação, desde os 10 anos de idade, porque a educação naquela época era desse jeito, desde os 10 anos eu fui me alinhando para isso. Porém, os nossos alunos hoje, a história deles é completamente diferente da minha história. Então, o que é o curso de Arquitetura e Urbanismo hoje? É um curso das ciências sociais aplicadas. E as fotos que eu trouxe, entre elas eu sei que você separou algumas, sempre vão ser vistas muitas pessoas. Um curso de arquitetura e urbanismo, pessoas, sim, porque o nosso grande objetivo é o ser humano. O arquiteto e urbanista é aquele profissional que vai criar espaços construídos, seja espaços de casa, de prédio, de escritório, seja de praça, seja de cidade, seja de região metropolitana, para que as pessoas que ali estão sintam-se felizes e realizadas com o que elas devem fazer. Ou morar, ou trabalhar, ou se divertir. A felicidade é feita em locais e a arquitetura e o urbanismo sempre estão muito presentes nessas áreas, né? Nesses locais. Exatamente. Passando agora a palavra para a professora Josefa Moreno, como surge o interesse em negócios imobiliários e como é a sua história até chegar à coordenação do curso aqui no Centro FAG? Bom, olhando para Cascavel, né, com toda essa estrutura e esse desenvolvimento urbano que hoje tem em Cascavel, então a direção identificou essa necessidade do curso de negócios imobiliários. E o curso foi, assim, amplamente aceito pela comunidade, pelo setor imobiliário em especial, tanto que você também vai mostrar, nós vamos mostrar logo em seguida, a atuação dos alunos e os empreendedores do mercado imobiliário vindo muito participar das atividades do curso, assim como nossos alunos também muito presente nas atividades do setor imobiliário. E o aluno de negócios imobiliários, eu sempre falo assim, ele é um aluno
com um diferencial aí no seu perfil. São pessoas, na sua grande maioria, que já têm uma profissão, que já estão trabalhando e que ele vem buscar a opção da gestão imobiliária como uma possibilidade de mudança de carreira. A grande maioria dos nossos alunos buscam isso, essa mudança. E o setor imobiliário, pela pujança que tem hoje em Cascavel e na região, ele oferece inúmeras possibilidades. Por isso, da aceitação e talvez do sucesso aí do curso nesse sentido. Muito interessante. Cascavel, que é uma cidade em crescimento constante aqui, sempre muito importante em todas essas áreas. Nós também vamos falar sobre isso também, querendo ou não, porque vamos acabar entrando em mercado de trabalho atualmente das profissões. E professora Ciliane, como surge o interesse na especialização em design de interiores? Como é um pouco da sua história aí? Então, falando de interiores, né, a prof. Solange já iniciou falando de arquitetura. Eu, por formação inicial, eu sou arquiteta e urbanista, né, com muito orgulho, mas no decorrer da minha carreira, né, eu fui sentindo a necessidade de algo a mais. Então, é onde busquei também a especialização, né, mais conhecimentos nessa área do design de interiores, que é uma área que realmente ela caminha completamente junto com a arquitetura e ela se complementa muito bem. Mas ela tem umas particularidades, assim, bem características. Então, falando também como a Prof. Jo, o profissional que muitas vezes busca o curso, né, de design de interiores ou busca essa área, são profissionais que estão querendo algo a mais para complementar a sua profissão, inicialmente, ou então aquela pessoa que tem aquele olhar mais criativo para a parte interna das edificações, né? A arquitetura, a gente pensa no amplo, em todas as vertentes, mas o design de interiores é aquele profissional super capacitado para deixar os ambientes internamente confortáveis, ergonomicamente, né, corretos, e também fazer um diferencial na vida dessas pessoas que estão buscando esses profissionais. Então, respiro a arquitetura, respiro design desde sempre e, assim, muito feliz na profissão que escolhi. Sim, como eu disse antes, né, são cursos que acabam se complementando muito. E já aproveitando para falar dessa questão do mercado de trabalho, porque temos, né, essa questão de segunda formação aqui com alguns cursos, arquitetura e urbanismo, às vezes como uma formação Entre principal. nós temos muitos designers que primeiro fazem o design de interiores e depois vêm para a arquitetura, como o Muitos contrário. arquitetos. Muitos arquitetos que ao longo, porque não é só arquitetura, é arquitetura e urbanismo. E ao longo do curso eles se identificam com o design de interiores. Então, essa parceria temos diversos. E com certeza não só a parceria, mas é importante o contato com os alunos, que com certeza vai ter. Se você vier fazer um dos cursos aqui no Centro FAG, sempre vai ter muito esse contato com a equipe das coordenadoras aqui. Então, agora puxando para esse gancho, como é o mercado de trabalho do profissional do design de interiores, do designer de interiores, não? Como que funciona? Então, nós temos, assim, uma facilidade de atuar em vários campos, né? Então, hoje, o profissional, ele pode sair da faculdade, né, pós-graduação, e abrir seu próprio escritório, né? Muitos deles fazem isso e trabalham tanto na área, como a prof. Solange falou, de projetos residenciais, comerciais, corporativos, educacionais, da saúde. Então, tem vários campos de trabalho, mas também muitos saem já fazendo complementações em outros escritórios. Então, é muito comum o nosso acadêmico, o futuro profissional, sair e trabalhar em parceria com um engenheiro civil e trabalhar em parceria com um arquiteto e urbanista, porque realmente, né, a profissão do designer ou todas essas outras que eu mencionei são profissões que juntas são muito mais capacitadas, né? Então, os clientes, eles ganham sempre mais qualidade nos seus projetos. Mas não fica só nisso, né? O nosso profissional, ele trabalha com design de imobiliário. Temos uma disciplina apaixonante dentro do curso. Nós podemos trabalhar também com gerenciamento de obras na parte de interiores, né? Sempre lembrando dessa característica. Hoje é algo muito em alta, que está vindo para a nossa região. Os profissionais, eles atuam na parte de assessoria dos ambientes, das empresas comerciais, trabalhando com vitrines, trabalhando com a experiência, né? Então, assim, é uma vasta área de atuação. Mas o que mais acontece é, sim, ir para a parte de projetos. Lembrando que, né, como toda graduação, aqui você sai um profissional com amplo conhecimento. E cabe a cada um depois, buscar a sua especialização, né? Então,
Tem profissionais que buscam a área da fotografia, né? Que nós temos até uma professora da arquitetura que foi para esse ramo. Temos profissionais que se especializam só em iluminação, ou só em design de saúde, só em design residencial. Então, realmente, é uma profissão que te coloca em vários cenários. E como você disse, né, e todos falamos, Cascavel, região, é uma região que está, assim, em ascensão, com muita verticalização, principalmente. Então, é onde esse profissional ele consegue se inserir de uma forma muito qualificada. Muito legal. E um dos ganchos que eu quero pegar aqui também, porque são profissões que o profissional ele pode ter a opção de tanto trabalhar para alguma empresa, como trabalhar para ele mesmo, querendo ou não, trabalhar de uma maneira mais independente. E já pegando o gancho para a professora Josefa, que estava comentando aqui antes, que comentou até aqui no ar já, que é um curso que geralmente as pessoas buscam como uma segunda formação ali para realmente complementar e sair trabalhando de uma maneira independente. Como que é o mercado de trabalho de quem é formado em negócios imobiliários? Isso também é uma formação, é um curso tecnólogo de 2 anos e especificamente ele vai atuar na gestão imobiliária, mas essa gestão imobiliária envolve várias situações, vários campos de trabalho e que o curso qualifica o aluno para essas necessidades. Então, como você falou, em primeiro lugar, o curso foca em que ele seja um empreendedor, dono do seu empreendimento, dono da sua imobiliária, ou na parte de consultoria, que ele vá trabalhar, né, como um empreendedor da área, que é um dos destaques assim, do curso, nessa vertente. Mas ele pode ser um corretor também, né, um gestor imobiliário, corretor, um vendedor, vamos dizer assim, de imóveis, e trabalhar como autônomo ou ser funcionário também de uma imobiliária, por exemplo, né? Trabalhar com consultoria, trabalhar com prospecção de vendas, né? Buscar os imóveis para vender. Pode ser um avaliador comercial, ele também tem essa habilidade, porque ele pode fazer a avaliação comercial do imóvel. Então, são várias áreas e ainda a parte da tecnologia, né? Que o mercado está exigindo muito, está buscando muito esse profissional qualificado que tenha essa possibilidade da comercialização dos imóveis com, vamos dizer, com o conhecimento da teoria também, né? O que a gente identifica muitas vezes que o setor é muito prático, ele está muito voltado para o fazer. E aí, eu acho que o curso com a intenção de buscar também que esse aluno estude, que ele também entenda um pouco mais do que diz os conceitos da parte da comercialização, da gestão e do empreendedorismo, que o curso foca bastante. E eu acho que isso é uma das possibilidades assim que mais tem crescido na área do setor de negócios imobiliários. Isso é um ponto muito interessante, porque os cursos aqui do Centro FAG, a gente sempre comenta muito dessa questão, das atividades tanto práticas quanto teóricas, e vai ser um dos temas que nós vamos trabalhar aqui no nosso podcast de hoje. Agora, professora Solange, uma pergunta que eu queria fazer para a senhora é porque o nome da formação do curso é arquitetura e urbanismo. Okay. O que é cada um ali? O que é arquitetura, o que é urbanismo? E já aproveitando, como é o mercado de trabalho desse profissional? Ok. Então, vamos lá. Diferentemente dos 2 demais cursos que estão aqui nessa mesa, que são cursos tecnológicos, são tecnólogo em design de interiores, tecnólogo em negócios imobiliários, o curso de arquitetura e urbanismo é um curso de bacharelado. E nós temos aqui no Centro FAG, nós temos o curso integral, que são 4 anos, e o curso noturno, que são 5 anos. Qual é a formação do arquiteto e do urbanismo? Isso por determinação das leis brasileiras, MEC. O arquiteto e urbanista, diferentemente de um engenheiro, diferentemente de um artista plástico, e que você já falou com o pessoal da engenharia, eu sei, sim. O arquiteto e urbanista, ele é um ser criativo. Ele cria situações em espaços construídos. E essas situações, essa criatividade, tanto é no espaço urbano, criar uma cidade, exemplo, Brasília, né? Criou-se do nada uma cidade, isto é atribuição do urbanista, arquiteto e urbanista, é uma única profissão, arquiteto e urbanista,
como criar edificações. Que tipo de edificações? Uma casa, um edifício comercial, um edifício residencial, uma praça, o paisagismo, a Terra do Flamengo, por exemplo, no Rio de Janeiro, os jardins de Singapura. Então, é importante quem estiver nos ouvindo e nos vendo saber que, se a sua vocação é para criar espaços construídos para que as pessoas que usem esses espaços sejam mais felizes, é esta a profissão. Quais os diferenciais deste curso nesta instituição de ensino? Além de ser o curso de bacharel, ao final do curso ter um diploma de bacharel em arquitetura e urbanismo, ao longo do curso ele tem 3 certificações intermediárias. Então, ao final do 4º período, são 10 períodos no noturno, 8 períodos no integral, mas as mesmas disciplinas, ele já tem uma certificação intermediária de qualificado para projetos de baixa complexidade. Na metade do curso, qualificado para elaborar projetos de média complexidade, e ao final do curso, antes do seu diploma, de altas complexidades. Então, 90% do tempo entre aulas teóricas e aulas práticas, nós estamos criando oportunidades e situações e eles vivenciando a criação. A criação de espaços não é fazer o que já está feito, não é repetir, não é ficar, é exatamente dar oportunidades. E essa criação, eu acho muito importante salientar isso, porque quem vem para o curso, ele vem já com esse viés, não é para determinado segmento da sociedade, não é para a burguesia só. É para a burguesia, para o proletariado, para as pessoas que têm dificuldades, porque elas também merecem ter uma qualidade de vida bem. Este é o papel do arquiteto e do urbanista. Tanto na arquitetura de interesse social, por exemplo, ou projeto de um palácio, ou como no urbanismo. Fazer uma sede de um governo federal, como Brasília, que foi feito focado como resolver questões de assentamentos humanos, como nós temos hoje no mundo em tantas dificuldades. Então, se você tem a vocação para resolver problemas de espaço para que as pessoas, toda a gama de pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor, é esta profissão que você deve procurar. Muito interessante essa questão da qualidade de vida e da criatividade realmente que os futuros acadêmicos precisam ter. Aproveitando que foi citada a nossa capital do nosso país, Brasília, vamos às imagens, temos umas imagens separadas aqui dos 3 respectivos cursos. A primeira, sobre a visita até Brasília. Professora, o que foi essa atividade, o que foi essa visita, como funcionou? Então, vamos lá. No nosso curso, e aqui eu vou focar no curso do Centro Universitário FAG, que é um curso que já tem 23 anos, nós focamos muito no aprender fazendo. Então, viagens de estudo. Mas viagem de estudo, essa foi em novembro do ano passado, de 24, a Brasília, com um grupo de pessoas. Eu tive a oportunidade de acompanhá-los, mas fazemos viagens internacionais, fazemos viagens no estado, que é exatamente para conhecer a realidade. Nesse processo, e isso é um processo imersivo, quer dizer, você está 24 horas junto com o grupo, no caso foi uma semana, 24 horas, e essa vivência, professor e aluno, essa conexão, e aí também se aprende muito, nesse processo. Você tinha me perguntado antes de mercado de trabalho, e eu esqueci de falar. O mercado de trabalho do arquiteto e urbanista é o mais vasto possível, porque ele tanto pode ser um empreendedor, como ele pode ser um startup. Nós temos grandes egressos nossos já conquistando mercados internacionais, como pode ser um funcionário público estadual, municipal, federal, como pode ser um prestador de serviço para uma grande empresa. Então, ele tem essa formação e com o empenho em que ele tem em ser criativo, ele vai tomar a decisão que melhor for adequado para aquele momento da vida dele, que nem sempre é o mesmo momento. De repente, recém-formado, ele tem um momento na vida, 10 anos depois ele tem outro, mas o que a escola ensina a ele é aprenda a aprender.
então ele sempre vai estar em condições de se refazer dentro das suas atribuições profissionais. Estar sempre aprendendo, né? Dentro da sua Exatamente. profissão, mesmo depois de formado. Passando agora para a próxima imagem, ainda no curso de Arquitetura e Urbanismo, temos as palestras. Como que funcionam as palestras e aonde é essa sala também, professora? Então, os nossos espaços são espaços de excelência, esse é o estúdio de arquitetura. Aliás, esse estúdio que nós estamos aqui é um exercício de alunos de arquitetura, porque a FAG nos dá essa oportunidade no curso de arquitetura de, junto com professores e alunos, né, resolver problemas, criar espaços. Esse espaço é um deles. E aqui nós estamos, então, num estágio, que é um estágio de urbanismo, que cria, então, oportunidades para que os nossos formandos proponham startups, né? E aqui, então, é um palestrante do Sebrae, então, aqui junto com os nossos. Então, vejam, esse espaço de aprendizagem e de descontração, isso faz parte da nossa formação. E até o network que é formado durante essas palestras, sempre muito importante. Né? Passando agora para a última imagem, se eu não me engano, de Arquitetura e Urbanismo, e já integrando junto com o design de interiores, temos essa visita técnica e cultural. Um pouco da explicação das duas professoras aqui, por que não? O que foi essa visita técnica, essa visita cultural? Até onde foi essa visita? Como que funcionou? Tá, então, eu falo, né, professora Celiane complementa depois, os nossos dois cursos são muito próximos, né? Dividimos espaços de aula, dividimos professores, apesar de a formação dos cursos ser diferente, mas temos algumas coisas e muitas coisas em comum. Então, foi uma semana acadêmica para o design de interiores, para nós foi uma visita técnica, foi um evento que aconteceu no Shopping JL, um riquíssimo evento cultural e técnico, né, de visita técnica. Então, ali junto, os professores de design, os professores da arquitetura e urbanismo, alunos dos dois cursos, coordenação de ambos os cursos, bebendo na fonte do conhecimento das inovações, das novidades e da cultura, porque a cultura faz parte, então, do nosso processo também. Com certeza. E agora, do ponto de vista de design de interiores, como foi essa semana acadêmica e essa visita ao espaço no JL aqui em Cascavel? Na verdade, esse foi um dos eventos, né, promovidos por um dos nossos parceiros aqui, até da instituição, e que eles têm essa intenção de trazer de uma forma acessível, né, os grandes nomes da arquitetura, do design, da arte, né, e aqui juntando a moda. Então, essa semana que eles promoveram foi uma semana muito rica para os nossos alunos, porque realmente eles tiveram a oportunidade de ter contatos com profissionais que muitas vezes eles só vão ver através das mídias sociais, de revistas, e entender como que é o processo de formação desses profissionais. Eu participei de algumas noites e assim foi muito enriquecedor mesmo. Você vê que é possível. Acho que foi isso uma das coisas que mais me encantou, que o nosso aluno saiu de lá vendo que, nossa, eu posso também um dia chegar a ser esse profissional de destaque no cenário nacional, internacional, conhecer os grandes nomes, conhecer os mobiliários que têm uma história, né? Porque quando a gente fala de mobiliário assinado, muitas vezes se conecta automaticamente a questão financeira, valor, mas a gente tem um valor histórico e isso é muito importante para os nossos alunos, né? Conhecer esse valor histórico do mobiliário, da arte, porque assim foram coisas magníficas que a gente viveu nessa semana. E então, né, trazendo essa oportunidade dos nossos fornecedores, nós casamos no curso de design, né, uma semana acadêmica, no qual realmente eles viveram uma semana intensa, rica em conhecimento técnico e cultural. Muito interessante, porque é óbvio, além da experiência dentro de sala de aula, que é sempre muito importante, essa saída realmente para os alunos também conseguirem ver ali mesmo a profissão acontecendo, querendo ou não. Agora, passando para a próxima imagem, já estamos chegando para outros cursos. Temos a imagem? Aí, agora para o curso de negócios imobiliários. O que foi essa atividade aqui dentro da FAG? Né? Nós falamos muito da estrutura da FAG, isso é lá no ginásio poliesportivo. Como que funcionou essa atividade, professora? Essa aí foi a edição do Summit, o ano passado, em que os alunos desenvolveram uma inovação e participaram. É a nossa primeira turma, o curso é bem jovem aqui na FAG, de 2023, que nós começamos, e aí estão todos os alunos
lá no momento de aprender, de apresentar a inovação junto com todos os cursos. É o momento que a FAG incentiva o desenvolvimento de inovação. E todos os cursos participaram, e o curso de negócios, com 2 equipes, eles propuseram inovações na área da gestão imobiliária. Então, o curso também tem essa participação externa, e os alunos bastante motivados e participam bastante de atividades, tanto aqui vem a comunidade, o gestor imobiliário, o empreendedor, como eu falei anterior, como o nosso aluno vai lá também conhecer os espaços externos para praticar, vamos dizer assim, né, ou aperfeiçoar o conhecimento. E apresentando até para outros cursos. O Summit é um baita evento aqui na FAG, Sim. Vários cursos participam. Sim. Sempre muito interessante e sempre trazendo muitas inovações muito interessantes aqui para nós. Passando agora para a próxima imagem, continuando ainda no curso de negócios imobiliários. Esse foi uma atividade lá no centro de eventos também, que todos os cursos da FAG participaram, né? Teve uma feira de profissões promovida pelo município, e os alunos estavam lá para apresentar a nossa profissão lá para os alunos do ensino médio. Sempre muito, muito importante também essa participação externa, até para apresentar para outras pessoas, Sim. porque não os cursos aqui do Centro FAG. Continuando, para a próxima imagem agora, temos a visita externa. O que é essa visita externa? O que os alunos estão visitando? Isso, essa visita foi desenvolvida agora, recentemente, há 30 dias atrás. Eles têm a disciplina de avaliação de imóveis. E eles foram conhecer em uma propriedade todas as, vamos dizer assim, a exigência que a avaliação de um imóvel exige. E foi junto com o professor Tárcio, os alunos do 3º período foram conhecer e passaram uma manhã inteira lá fazendo o levantamento. Depois foi realizado um laudo para que o aluno realmente faça a prática, né? Porque é uma das áreas importantes do curso e da possibilidade de trabalho do gestor imobiliário. Agora, passando para a próxima imagem, temos do curso de design de interiores, também temos imagens aí, estão sendo separadas aí. Temos aí a visita técnica agora da parte de design de interiores. O que são essas visitas, professora, para o curso de design? O que as alunas estão vendo aí? Aproveitando, então, essa conexão, né, com a imagem, é importante ressaltar, né, assim como foi dito, o curso de design de interiores, ele é um curso de tecnologia. Então, ele é um curso que, claro, nunca vai deixar de lado a parte teórica, ela é sempre presente, mas a parte prática, ela é muito vivida, né, no nosso curso. E além de aproveitar toda a estrutura que a instituição fornece, nós também fomentamos muito essas visitas técnicas. Nesse caso, foi até uma loja de planejados, onde os alunos criam conexões. É um curso de 2 anos, então pensa, é um curso muito rápido, esse nosso aluno ele vive muito intensamente, e muitas vezes, nesse curto espaço de tempo, ele fica um pouco, não digo medo, mas talvez com receio de estar preparado para o mercado de trabalho. E essas visitas que acontecem desde o primeiro semestre até o último semestre, ela é contínua durante os 2 anos, ela tem um caráter de conexão. Além da atividade técnica, de conhecer como que funciona o mobiliário, ou tem demais outras visitas, mas também é criar essa ligação entre o futuro profissional e o futuro fornecedor. Porque uma das coisas que são mais latentes na nossa profissão são essas conexões. Você ter bons fornecedores que vão estar ao seu lado para você desenvolver com excelência suas atividades dentro da profissão. E aqui foi visita no ano passado, então, com os nossos alunos de 2º período, né, que eles vivenciaram essa manhã de conhecimento, né? Isso é muito presente. Muito legal. Agora, passando para a próxima imagem, temos outra visita técnica aí, complementando, né, mais uma vez, muito importante de toda essa experiência, esse network, como nós falamos aqui, tem muito nas 3 áreas presentes aqui no podcast de hoje. E passando, temos mais imagens? Essa aqui... Temos a semana acadêmica. Como funciona? Isso, é uma semana acadêmica, mas ressaltando a imagem anterior, Matheus, é até importante falar, né? A professora Solange comentou que nós compartilhamos professores, e das situações assim que é muito interessante a gente enaltecer é que muitos dos nossos professores são também profissionais atuantes na área. Então aqui, né, nós fizemos uma visita técnica ao escritório do
o nosso professor, né, e arquiteto, Giovanni Feltrin, e ele abriu as portas e mostrou para os nossos alunos como que era o processo de trabalho dele. Então, ali o aluno tem a possibilidade de se conectar, verificar, nossa, esse processo criativo funciona para mim, e ter essa vivência também com os nossos profissionais da área, né? E sempre muito interessante, algo que eu sempre gosto de destacar aqui, que a equipe do Centro FAG é sempre muito qualificada, a equipe de professores também, porque Sim. não, sempre muito qualificada, com profissionais da área. Passando agora para a próxima imagem ali da semana acadêmica, como funciona essa atividade? O que é essa atividade prática aí? As nossas semanas acadêmicas, que nós intitulamos elas Semanas do Design, são semanas onde nós tentamos trazer para os alunos diversas atividades. Aqui, por exemplo, a gente trabalhou uma atividade que nós chamamos de painel semântico, aonde cada aluno vai desenvolver um perfil de uma persona, né? Um cliente dado a ele com suas características. E nesse caso, as alunas apresentaram esse trabalho para ver se os outros acadêmicos conseguiam, através das características faladas, reconhecer qual que era o painel semântico de cada um desses personagens. Então, isso cria uma interatividade, isso auxilia na criatividade e vai criando nesse acadêmico futuro profissional o senso de combinação, né? Conhece um pouquinho mais sobre os estilos de design que nós trabalhamos. Muito legal. Temos mais imagens? E essa aí, o que é? Por que elas estão pintando uma parede? O que é essa atividade aí? Literalmente a mão na massa, né? Aqui se desenrolou em outras tarefas também. Uma coisa que a gente gosta sempre de falar é que mesmo que você não vai mesmo que você não vai fazer, você precisa saber como acontece. Então aqui foi também, né, uma outra semana acadêmica nossa, aonde nós proporcionamos aos alunos a vivência e a experiência com as cores, com a pintura. Então, eles descobriram aqui as diversas formas de pintura, de acabamento, né? Além de conhecer a parte técnica, eles foram lá e depois efetivamente fizeram a pintura de um painel que foi montado para eles. Então, claro, ali foi uma coisa mais descontraída, mas a intenção é eles entenderem como que se comporta aquele material. Porque como que ele vai ser um profissional que vai saber fazer uma conferência, né, de uma determinada etapa da obra, se ele não sabe como o material se comporta, né, como proceder? Então, isso é uma das coisas que a gente traz para a semana acadêmica, aliando atividades práticas, profissionais, muito conhecimento e, acima de tudo, muita criatividade. Muito legal. Foi a última imagem? Foi a última imagem aqui, temos sempre muito interessante ver realmente as áreas acontecendo ali, querendo ou não, nas atividades aqui do Centro FAG. E agora eu queria perguntar sobre, porque a gente falou muito de atividades práticas, mas também temos as atividades teóricas. Começando aqui pela professora Solange, eu gostaria de destacar, porque temos cursos mais curtos aqui, que são cursos de 2 anos, e também temos o curso de arquitetura, que é um curso mais longo, que tem 4, 5 anos. Então, o curso de arquitetura acaba tendo os estágios. Como que funcionam os estágios obrigatórios e os projetos de extensão dos cursos? E também estendo as perguntas de como são os projetos de extensão e, além disso, como são as atividades teóricas e práticas de cada curso aqui. Começando pela professora Solange. Bom, então, vamos lá. Tanto o curso integral 4 anos como o curso noturno 5 anos são exatamente as mesmas disciplinas e exatamente a mesma carga horária. Da carga horária total, que é de 3.600 horas, nós temos 40% dessa carga horária em aulas teóricas que dão a base, e é muito importante num curso de bacharelato ter uma boa base cultural, história da arquitetura, história das artes, teoria da arquitetura, que é formar o senso crítico, porque, como eu lhe disse, o arquiteto e urbanista não é um fazedor, ele é um criador. E ele tem que ter uma percepção das coisas que estão criadas, se são boas ou não. E isso tudo tem uma base teórica, né? E essa base teórica depois vai para os ateliês, os laboratórios, junto com os professores, eles vão, então, desenvolver a sua parte projetual. Lembrando que arquitetura e urbanismo não é um projeto de arquitetura e urbanismo. Arquitetura e urbanismo é a obra feita. Então, só é arquitetura depois de feito. O que existe é o projeto que, né? E é exatamente aí que entram os estágios. Então, nós temos 2 tipos de estágio. Nós temos os estágios obrigatórios, que no caso do curso de arquitetura e urbanismo são 3 disciplinas,
estágio de arquitetura, estágio de tecnologia e estágio de urbanismo. E o aluno tem que, né, seguir as regras da disciplina e fazer, e ele pode experimentar isso em campo externo, em empresas, ou em campo interno, no laboratório de projetos, que nós temos, então, professores preparados para atendê-los com demandas externas. Nós somos muito procurados por instituições governamentais, por ONGs, né, para resolver problemas, não fazer o projeto, porque nós não entramos em competitividade com os profissionais do mercado. Dentro da escola, nós ensinamos os nossos alunos a fazerem propostas projetuais, né? Muitos deles, depois de formado, vão lá e fecham o contrato com essas instituições. E também temos os estágios não obrigatórios, que desde o primeiro período, né, sempre a demanda do mercado de buscar alunos, e nós somos agraciados com o mercado, porque o mercado reconhece no curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário FAG a excelência, somos nota 5 pelo MEC, todos os nossos professores são profissionais com destaque no mercado, e eles já podem vivenciar, né? Porque sendo um curso de bacharelato, a ênfase teórica e a cobrança em que eles criem algo inovador, algo diferenciado, é muito forte, mas o mercado lá mostra para eles o que é a vida real. Então, eles têm essas duas possibilidades, né? Então, basicamente, é nisso que se pauta, então, o curso com relação aos estágios e com relação à formação disciplinar, então, desses indivíduos que vão, então, ser arquitetos e urbanistas. Lembrando que a instituição de ensino lhes dá o diploma de bacharel. E logo na sequência, diferentemente de outras profissões que precisam fazer uma prova para terem o registro no Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que é nacional, é um único conselho no Brasil inteiro. Ele formado aqui, ele pode fazer um projeto no Amazonas, no Rio Grande do Sul, né? Ele já tem, então, o seu número, né? A sua titulação, então, pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo para o exercício da profissão. Muito interessante, porque às vezes tem aqueles acadêmicos que, depois de formados, recebem ofertas de outros lugares e acabam querendo sair, ou às vezes ficando aqui por Cascavel. E até para complementar, nós temos muitos egressos nossos que hoje têm mercados internacionais, porque o mundo globalizado hoje oportuniza. Nós temos pessoas que fizeram mestrado, doutorado fora do Brasil, alguns ficaram, outros voltaram, e temos também pessoas que nasceram na Europa e que estão estudando conosco aqui. E também temos pessoas de cidades muito pequenas que vêm para cá. Então, essa miscigenação, essa união e esta parceria para que todos tenham as oportunidades é uma coisa muito rica. Na verdade, a gente é um time. Sim. Como time, a gente está ganhando. E como time, cada um consegue ter a sua evolução ali, porque não? Tanto os Esse professores quanto os alunos e a própria coordenação. Agora, passando aqui novamente a palavra para a professora Josefa Moreno, como que funciona o curso de negócios imobiliários? Porque são 2 anos. E como que funciona para o aluno a questão de, se ele quiser já estar trabalhando durante o curso, como que é? Isso. E, além disso, né, se o curso é matutino, se é noturno, como que funciona? Isso. O curso é de 2 anos, então, como nós falamos, um curso tecnólogo. O diferencial do curso de tecnólogo é que porque ele já vai direto para o mercado de trabalho, né? Ele vai, já começa atuando, claro que precisa da supervisão e precisa do acompanhamento de um profissional que já tenha passado pela graduação. Mas o nosso aluno, sim, e hoje o mercado imobiliário tem muitos espaços, porque o nosso curso é o único de Cascavel e da região. Então, nós temos aí a possibilidade que o nosso aluno trabalhe em todas as áreas da gestão imobiliária e tem muito espaço. Tanto que hoje nós temos todas as semanas, assim, tem um parceiro pedindo para que a gente envie uma vaga, porque nós temos muitas possibilidades do aluno. E ele pode, então, já começando a estudar, ele já pode começar a atuar, desde que lá no espaço onde ele vai trabalhar tenha uma pessoa
que seja o orientador daquele trabalho que ele vai fazer, que são os estágios não obrigatórios. O curso não tem estágio obrigatório, ele pode fazer estágio durante os 2 anos. Terminando o curso, ele já pode fazer o registro no conselho dos corretores e pode atuar como corretor. O curso é reconhecido, também passou pelo crivo aí do Ministério da Educação no mês passado, também teve nota de excelência, nota 5, e foi atribuído essa nota 5 especialmente por conta de ter professores que atuam na área, que são gestores imobiliários e que trabalham aqui conosco no curso, e que tenha essa possibilidade muito presente, tanto do aluno estar lá no fazer, aprendendo a prática da gestão imobiliária. Então, hoje o diferencial do nosso curso é esse, é para que ele possa atuar junto ao mercado imobiliário já. E sempre muito importante também é a credibilidade do Centro FAG, né? Tanto para o aluno aqui, ele tem um aprendizado muito bom, e para o mercado de trabalho, que ele já chega ali reconhecido, querendo ou não, por ter feito FAG. E agora para o curso de design de interiores, como que funciona essa questão? É um curso mais curto também? É noturno, é matutino? Como que funciona? Então, nosso curso, como eu já disse, o curso de 2 anos, super rápido, intenso. Ele acontece no período noturno, né? E nós temos aulas durante a semana, 4 vezes na semana, né? O que também diferencia de alguns outros cursos. Aos sábados, as atividades técnicas, né? Visitas técnicas e outras mais acontecem com muita frequência. E dividimos esse curso, então, em semestres, né? São 4 semestres. O nosso aluno, desde o primeiro semestre, quando ele entra no nosso curso, ele já vai ter contato com algumas disciplinas teóricas, mas a carga de disciplinas práticas é muito mais intensa. Então, no primeiro período, por incrível que pareça, ele já vai ter um grande desafio. Eu gosto bastante de falar dessa disciplina porque ela encanta. É uma disciplina onde o aluno vai entender como funciona a criatividade de um pensar do zero até a materialização de um móvel, e os alunos aqui dentro dos nossos laboratórios desenvolvem esse mobiliário. Então, é o primeiro projeto, né, de design imobiliário. E assim ele vai caminhando. No segundo período entra em outros tipos de projeto, em outras condicionantes, né? E apesar de não termos, né, obrigatoriamente o estágio dentro do curso, no último período nós desenvolvemos uma atividade muito importante, principalmente para o nosso aluno, que é atender um cliente real. Nós abrimos dentro de uma das disciplinas de projeto de extensão, né, atendendo a nossa comunidade, tanto interna da instituição como externa, a possibilidade de inscrições e assim desenvolver um projeto de interiores, né, assim como a professora Solange falou, como uma proposta de intervenção de interiores, e eles, nesse momento, eles têm todos os desafios, tudo que eles viveram nessa jornada de 4 semestres, mas com aí o acréscimo desse cliente, né? Então, tudo que a gente vive na nossa realidade profissional, o nosso aluno tem essa experiência aqui dentro. E fora, é claro, todos os professores, sua maioria atuantes, então eles trazem para a sala de aula uma vivência muito rica, além da teoria, né? Coisas que eles vivenciam, eles conseguem passar para esses nossos acadêmicos, e assim eles saem muito mais confiantes e, com certeza, muito mais qualificados para encarar esse belo mercado de trabalho que é na área do design de interiores. Muito legal. E já partindo aqui para o momento final, né, o nosso tempo aqui, nós poderíamos falar por horas e horas, não são os 40 minutos que vão convencer os alunos a fazer o curso, mas claro que se o aluno tiver alguma dúvida, eu abro aqui para as senhoras deixarem uma última mensagem aqui, porque não, para os respectivos cursos, e também que procurem as coordenadoras aqui que estão sempre à disposição, começando pela professora Solange. Muito obrigado pela sua presença, e um último recado aí, quem sabe, para os futuros acadêmicos de arquitetura e urbanismo. Bem, eu penso que ficou claro que o Centro Universitário FAG oportuniza aos nossos alunos diversas situações, né? Aqui foram falados de summit, semana acadêmica, visita técnica, viagem de estudos, mas também, no caso em especial do curso de arquitetura e urbanismo, nós enfatizamos muito a pesquisa científica, tanto é que muitos dos nossos alunos já saem, às vezes até antes de se formar, já estão fazendo mestrado em universidades de excelência, inclusive fora do Brasil.
E então, porque a nossa formação não é só a formação prático-profissional, é a formação científica e a formação teórica. E nesse processo também destacar que o nosso curso é 100% presencial. Tem 2 disciplinas que são disciplinas em EAD, que é filosofia e sociologia, todas as outras 100% junto com o professor. O professor está lado a lado e essa vivência é muito importante. Somos um curso de excelência, a excelência da FAG é uma boa marca e a excelência dentro da FAG, do curso de Arquitetura e Urbanismo, tem se mostrado à altura da FAG. Então, se você acha que esse é o seu caminho, venha nos procurar. Muito legal aí para quem sabe queira vir fazer o curso de Arquitetura e Urbanismo. E agora, a mesma mensagem, fica a última mensagem aí da professora Josefa. Muito obrigado pela presença da senhora. E uma última mensagem aí, quem sabe, para futuros acadêmicos de negócios imobiliários. Isso, então seguindo aí o perfil do nosso aluno, que é de uma transformação de carreira, de mudança de carreira, aquele aluno que tem esse perfil, que tem esse desejo de mudar, de se reinventar, de buscar algo novo, desse desafio que é o trabalho do gestor imobiliário, então nós convidamos, né, aquele aluno que tem interesse, pode vir assistir uma aula conosco. A gente tem vários agendamentos de pessoas que queiram vir assistir para ver como que é essa aula, vivenciar essa experiência da sala de aula e esse desafio também de estudar e de entender essa gestão que é muito importante e o complexo do mercado imobiliário que está sendo assim, vamos dizer, construído, mas que tem muito espaço para ser explorado e muitas oportunidades para aqueles que têm interesse nessa área. Com certeza. E professora Ciliane, muito obrigado pela sua presença aqui. E uma última mensagem para os nossos futuros acadêmicos de design de interiores aqui no Centro FAG. Então, complementando tudo que já foi dito, né? Se você é uma pessoa criativa e realmente quer fazer a diferença na vida das pessoas, né? Projetando esses espaços internos de formas mais funcionais e com excelência, aqui com certeza é o seu lugar. Um curso presencial com uma estrutura excepcional, né, da nossa instituição e que com certeza vocês vão ser recebidos assim de uma forma muito calorosa. Então eu deixo aqui também os contatos, né, caso os alunos queiram, podem nos buscar na coordenação. Temos as nossas redes sociais, todos os cursos, né, possuem as redes sociais, nos acompanhem no Instagram e com certeza venham fazer uma visita, conhecer o dia a dia do nosso curso e fazer parte dessa grande família. Bom, é isso. Muito obrigado pela presença das coordenadoras aqui. E como elas disseram, se você quiser agendar uma visita ou às vezes ver uma aula aqui para realmente conhecer a estrutura da FAG, realmente ver como é aqui, é só você acessar o site lá no www.fag.edu.br. Lá você vai encontrar o contato aqui das coordenadoras e elas vão auxiliar vocês. Se você tiver alguma dúvida sobre o curso, como funciona alguma coisa, se você quiser viver uma aula ou visitar a estrutura, porque realmente vendo, você vê a diferença aqui do Centro FAG para as outras instituições. Muito obrigado pela sua audiência, se inscreva aqui no canal FAG, deixe seu like, acompanhe as outras edições que temos de todos os cursos aqui do Centro FAG e até a próxima.